Obrigado pela visita, amigos. Se tiverem tempo, vamos conversar com uma xícara de chá fresquinho, porque eu tenho algumas histórias para lhe contar. 4 histórias, para ser mais exato. Histórias que o mundo ainda não conhece. Vocês já devem ter ouvido falar que a última vez em que os ninjas enfrentaram o Overlord, eles perderam seus poderes elementais: fogo, gelo, raio e terra. Bom, esses 4 ninjas desapareceram do público, mas depois voltaram e com os poderes restaurados. Surgiram vários rumores de como isso aconteceu. Treino intenso, magia, viagem a outro reino. Esses rumores ficaram cada vez mais loucos. E os ninjas permaneceram em silêncio. Silenciosa para a maioria, mas não para mim. Hoje contarei a vocês as histórias como os ninjas as contaram. Suas jornadas foram muito diferentes, mas todas repletas de perigo, aventura e emoção. Então agora, vamos começar antes que o chá esfrie. Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Ninjago, dessa vez para resumir um livro chamado A Busca pelos Poderes Perdidos. Um livro canônico cujos eventos se passam após Crystallize e serve como um epílogo / encerramento para Ninjago como um todo. Essas palavras de introdução que vocês ouviram foram nada mais, nada menos do que o prólogo do livro escrito pelo Mestre Wu. Então, sem mais delongas, peguem um lanche, peguem uma água, se acomodem e se preparem, porque esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Mas vamos descobrir o que aconteceu com os 4 ninjas originais após a batalha final. Pronto? Tudo certo? Então vamos lá, com a primeira parte do livro que conta o que aconteceu com o Kai. Basicamente, a história vai começar em Ninjago City, na casa de macarrão do Mestre Chen, e nós vemos que o Kai tá lá meio desmotivado, comendo uma tigela de macarrão após a outra. E nós descobrimos que a criminalidade em Ninjago City aumentou consideravelmente depois dos boatos de que os ninjas perderam os poderes. E a Skylor até tenta motivar o Kai, mas ele tá mal pra baixo e tal. Ela, ué, mas você já não perdeu os poderes antes e os recuperou? Ele, sim, mas eu tava no reino de jamais, e foi com foco e concentração intensa. Eu não consigo mais fazer isso, Skylor. E aí ela ainda tenta argumentar com o Kai, mas ela tem que sair, né? Pra resolver uma coisa na cozinha, que parece que a fritadeira não tá assando direito os pastelzinhos guiosa, enfim. Ela vai ver o que tá acontecendo. E o restaurante é invadido por uma nova gangue de criminosos, que se denomina os Coelhos Rotten. São só 3 que estão ali, 3 bandidos que tentam assaltar o local. O Kai se prontifica para defender o lugar, porém ele não consegue, porque ele se vê como inútil sem os poderes, e ele acaba sendo arremessado contra um tanque de peixes. Acaba que é a Skylor que aparece para salvar a galera e enxotar os coelhos Rotten do restaurante. O Kai reclama como ele continua sendo inútil, a Skylor tenta argumentar com ele, mas o Kai tá mal abalado. Então, pela TV, eles veem uma reportagem da NGTV, feita pela Gale, com a matéria de que um grupo chamado Devotos do Fogo, os Fire Fiends, estão aterrorizando algumas vilas nos arredores de Ninjago City. E ela entrevista um dos moradores que diz que esses Devotos do Fogo são seguidores de uma serpente de fogo. E o Kai ele já fica, não, espera aí, serpente de fogo... É o Fire Fang! Ele ainda deve estar por aí. E para quem não lembra, o Fire Fang é aquela serpente gigante que a Asphira criou na temporada 11 depois que ela roubou os poderes elementais do Kai. Então, basicamente, o Kai acha que essa é a chance que ele tem de recuperar os poderes. E ele já está muito empolgado para ir para a missão. Porém, a Skylor diz, não, você tá só o pó da rabiola. Vai para casa, descansa e amanhã bem cedinho eu te busco e a gente vai, tá bom? O cara até tenta desconversar, dizendo, não, essa é minha jornada e tal. Aí ela, não, relaxa, eu não vou te atrapalhar. Afinal, você me deve encontro de verdade, né? Ele, ué, mas eu venho aqui todo dia. Ela, não, isso não conta como encontro, Kai. Tá certo? Ele, tá bom. Então, o Kai vai embora, mas ele não vai pro monastério de Spinjitzu. Na verdade, o que acontece é outra coisa.
O que acontece é que após a batalha final, meio que a equipe se fragmentou de novo. Por exemplo, o Zane foi com a Pixel para a caverna da Samurai X para testar um software experimental que ela acha que ela desenvolveu que possa talvez ajudar o Zane a recuperar os poderes. O Cole decidiu viver uma vida pacata na fazenda e o Jay nem falou para onde ele ia. Ou seja, só ficaram o Kai, o Lloyd e o Mestre Wu, porque a Nia tá salvando a cidade agora como ninja da água, mas no mech da Samurai X, o mech dela. O Lloyd, ele até tenta incentivar, motivar o Kai, dizendo, ó, bora treinar e tal. Mas acabou não dando muito certo. Então o Kai, ele se mudou para um apartamento num porão lá em Ninjago City, tentando ter uma vida normal. Basicamente, durante o dia, ele faz um bico ou outro pela cidade, e aí quando anoitece, ele vai para casa de Macarrão e fica lá, por horas, conversando com a Skylar. Então a equipe se separou mais uma vez, só o Lloyd continua no monastério com o Mestre Wu, treinando e tal. O Jay sumiu, o Cole foi para uma fazenda aí, o Zane tá na caverna da Samurai X, a Nia tá salvando o mundo, e o Kai foi para Ninjago City viver uma vida normal. O apartamento dele é bem pequeno, não tem muitas coisas, e ele quase não passa tempo lá. Porque, na verdade, o livro revela que o Kai se sente muito sozinho. E é por isso que ele vai pra casa de Macarrão, pra ter companhia da Skylar. Ele quase não para no apartamento dele. Isso é bem triste, porque na série a gente não tem muito tempo pra explorar o emocional dos personagens. E, às vezes, esses livros são o complemento que a gente precisa. Então, é bacana ver esse outro lado, né? Mas enfim, amanhece, a Skylar vai bem cedinho buscar o Kai no veículo de entregas lá da casa de Macarrão. E ela disse que conseguiu falar com a emissora de TV. E a vila que foi entrevistado, né, o cara de lá, a vila é um pouco longe, então vai ser uma viagem de algumas horas. Mas ela trouxe lanches para eles, então eles seguem viagem. O Kai e a Skylar até se divertem, conversando, jogando papo fora. Mas enfim, eles chegam na vila, onde o Kai é reconhecido como o mestre do fogo, o ninja vermelho e tal. Só que alguns já ouviram os boatos de que ele perdeu os poderes. Só que mesmo assim o Kai diz que vai protegê-los e que vai dar tudo certo. Ele pergunta onde que os devotos do fogo ficam, né? Onde fica o Fire Fang. E é informado que o Fire Fang fica no Lago de Fogo. Esse Lago de Fogo nada mais nada menos é do que uma cratera que fica ao norte daquela vila. Lá já haviam pessoas morando e eles cultuavam o fogo. Foi então que do nada surgiu uma serpente de fogo e eles pensaram, pronto, vamos venerá-la. E aí tudo mudou. Eles passaram a invadir vilas, queimar casas e levar tudo que eles saqueavam de volta para o Fire Fang. Mas não temam, pois agora eles têm a ajuda do Mestre do Fogo e da Mestra do Âmbar para atacar, né, essa serpente. Porém, antes que eles possam discutir um plano para irem para esse Lago de Fogo, que fica tipo 1 hora de distância da vila, a vila é atacada pelos Devotos do Fogo. Pois é, o Kai e a Skylar começam a enfrentá-los. O Kai, a princípio, quer fazer isso sozinho, mas ele não tem poderes e não consegue lidar muito bem contra esses Devotos do Fogo, porque eles têm como se fossem umas armaduras à prova de fogo. E aí a Skylar, ela tem um plano, mas o Kai diz, não, eu me viro sozinho e tal. E quando ela vê que ele não vai dar conta, ela derruba uma torre de água, que apaga as tochas dos Devotos do Fogo, e eles morrem de medo da água, então eles batem em retirada. O Kai fica, não, eu não precisava de ajuda, eu me viro sozinho. E a Skylar, eu sei que essa jornada é sua, eu sei que você acha que consegue fazer tudo sozinho, mas a minha paciência tem limite, cara. Então, por favor, não força a barra, eu quero te ajudar. E aí, o Kai diz, ai, tá, bora. Ela, pelo amor de Deus, Kai, você mais do que ninguém devia saber a importância de trabalhar em equipe. Você nem parece consigo mesmo. Ele, Skylar, nem eu me reconheço. Mas vamos lá, né? Vamos ver se o seu plano vai dar certo. Na verdade, fica aqui que
talvez os devotos voltem e tal, eu vou enfrentar o Fire Fang. Ela, não. Depois desse apavoro que eu dei, eles não vão voltar nem tão cedo, eu vou contigo. E aí o Kai diz, ah, tá bom, tá bom. Mas por dentro ele pensa, ai meu Deus, só não me atrapalha, tá bom? E tipo, pô, dá pra entender esse lado do Kai, mas, pô, a Skylar é mó de boa, ela é uma personagem incrível. E ela tá tentando ajudar. Mas, de certa forma, o Kai sempre foi impulsivo, desde os episódios piloto, desde a primeira temporada, então não é descaracterização, né? Só esse lance de que ele já tinha evoluído, então ele teve essa recaída por causa que perdeu os poderes. Pra quem não lembra, os ninjas eles perderam os poderes quando eles destruíram as armas douradas e elas voltaram a ser a essência elemental da criação pra derrotar o Overlord. Tanto é que teve o Ultra Dragão Dourado e tal. Mas enfim, se vocês estão vendo esse vídeo, é porque vocês já terminaram a última temporada de Ninjago. Senão não faz nem sentido. Mas enfim, continuando, né? O Kai e a Skylar vão. Passam uma hora, eles chegam na cratera. E veem que é um local cercado de fogo. Que tem umas fissuras que tá saindo gás natural. Tem uma estátua do Fire Fang lá no meio também. E a Skylar nota uma abertura numa montanha. O Kai, impulsivo, sai correndo. Ele pisa numa rachadura no chão. O chão cede, ele cai, mas a Skylar consegue puxar de volta. E obviamente, ao invés de agradecer, o Kai ele estoura com ela, fica reclamando, dizendo que não precisava de ajuda, que ele sabe se virar sozinho, que era melhor ela nem ter vindo. E aí a Skylar fica magoada, espera que ele repense isso, né, e que ele consiga o que quer. Ela decide voltar para o carro de entregas, enquanto cai. Ele vai evitando as armadilhas até chegar na entrada da caverna. Só que lá tem como se fosse um sistema que detecta movimento e lança uma labareda de fogo. Então o Kai ele joga uma pedra lá para ver o padrão. E na hora que as chamas vão descer, ele se joga para que ele passe assim que as chamas sumirem e elas voltem depois que ele passar. Ele consegue. Ele vai adentrando na montanha e encontra como se fosse uma clareira do lado de dentro. Lá estão os devotos do fogo em volta do Fire Fang que tá lá, né? Com um encoraçado meio preto e tal, como se fosse uma armadura. São as escamas dele. E o Kai fica tipo, meu fogo, meu fogo. Então, ele percebe que os olhos do Fire Fang são, de certa forma, hipnotizantes. Ele cria uma distração para que os devotos saiam dali da clareira, para ele ficar sozinho com o Fire Fang. Então, o que ele faz? Ele fica indo e voltando com o Spin Jitsu para deixar a cobra mais calma. Quase como se tivesse mais de boa. Porém, ele tenta bater na escama, tenta tocar para ver se o fogo volta para ele e nada acontece. O efeito passa e o Fire Fang meio que aprisiona o Kai ali. E tá pronto para dar o bote. Eis que vem a clareza na mente do Kai. Esse fogo não é mais meu. Pertence ao Fire Fang, eu não consigo tomar. Eu preciso reencontrar o fogo dentro de mim mesmo. Mas como que eu faço isso? E aí o Fire Fang está se preparando para lançar uma rajada de lava no Kai. Quando a Skylar aparece com um escudo, uns utensílios ali à prova de fogo, salva o Kai. E aí ela diz, que bom que eu não te ouvi, né? Eu sabia que você ia se meter em confusão e eu te segui. Que bom que eu apareci, senão você já era, né? E aí o Kai, ele percebe que a Skylar realmente estava tentando ajudar ele, que ele foi um ingrato. E algo meio que vira uma chave na consciência dele. O Kai lembra de como ele desbloqueou o próprio potencial verdadeiro lá na primeira temporada, que foi quando ele arriscou tudo para proteger o Lloyd, o Ninja Verde. E ele percebe que se ele quer proteger os outros, ele também tem que permitir que ele seja protegido. Ou seja, não basta só proteger outras pessoas. Você tem que confiar que elas possam proteger a si mesmo. É algo mútuo. E nessa hora algo começa a mudar dentro do Kai. Ele sente uma sensação familiar. E é aí que os poderes dele retornam. O Kai ele começa a disparar rajadas contra o Fire Fang. Os devotos do fogo estão vindo. E ele diz para Skylar que tá na hora de
eles oficializarem mesmo que são um casal super poderoso. Então, sim, confirmado, o Kai e a Skylar estão juntos. E ele deixa que a Skylar pegue emprestado o poder dele. Então, eles decidem combater fogo contra fogo. Como os devotos eles têm armaduras à prova de fogo, eles fazem basicamente o seguinte: eles controlam o fogo que está nas tochas, apagam e vão usando o Spinjitzu pra ir derrubando um devoto atrás do outro, deixando eles meio grogues. E aí eles saem da cratera, o Fire Fang tá lá também, o efeito dos poderes com a Skylar passa, mas aí o Kai diz: não, eu cuido disso. E aí ele vai, luta contra o Fire Fang, consegue empurrar ele até uma montanha, onde as rochas estão meio instáveis. E aí, com a ajuda da Skylar, eles derrubam algumas pedras em cima do Fire Fang, que acaba desmaiando. Então, nessa hora, eles dão a volta, né? Pra ir embora, porque os devotos do fogo estão batendo em retirada, confusos. E os cidadãos daquela vila decidiram ajudar, que eles não iam ficar parados enquanto o Kai e a Skylar se arriscavam por eles. Só que aí eles chegaram e já era tarde demais, né? E o Kai diz: quer nos ajudar a fazer uma coisa? Então todo mundo vai, pega a corda e juntos eles derrubam a estátua lá do Fire Fang. Porém, nesse meio tempo eles percebem, a cobra já deve ter acordado. E quando ele e a Skylar voltam para o local que eles deixaram, o Fire Fang simplesmente sumiu. Não sabemos se ele foi procurar um outro lugar ou se ele voltou a ser uma essência elemental do fogo depois que foi derrotado. A questão é que o problema ali foi resolvido e o Kai recuperou os poderes. Ele decide que vai voltar para o monastério de Spinjitzu, mas antes está na hora de pôr à prova o quão boa é essa dupla Kai e Skylar, voltando para Ninjago City e derrotando essas novas gangues de criminosos que surgiram. E assim terminamos a primeira história. O que vocês acharam? Eu gostei, foi divertido, mas tem algumas histórias bem melhores, na minha opinião, nesse livro. Vão comentando aí embaixo o que, é que vocês estão achando. Porque está na hora da parte 2. Vamos ver o que aconteceu com o Zane. Basicamente, eles foram para a caverna da Samurai X, o Zane e a Pixel. E ela está testando esse software experimental porque ela acredita que as memórias fragmentadas do Zane possam ser a chave para ele recuperar os poderes. Vocês devem estar dizendo: ué, Rodrigo, como assim memórias fragmentadas? Bom, o Zane, ele tecnicamente morreu na terceira temporada, foi reconstruído, teve uma crise de identidade durante a quarta temporada, e aí, durante a sétima temporada, ele meio que deixou de existir por um tempo, por causa do Crux e do Acronis voltando no tempo, e aí voltou quando o Kai, a Nia e o Mestre Wu resolveram as coisas por lá no passado. E aí depois teve a temporada 11, todo aquele lance do Reino dos Jamais, quando ele estava reiniciando, o Vex conseguiu dar um pane no sistema dele para que ele sofresse lavagem cerebral, fosse reprogramado e se tornasse Imperador do Gelo e tal. E na batalha contra o Overlord, o jato Golden Dragon dele caiu com tudo, e ele ficou novamente com problemas, né? Tanto é que o Imperador do Gelo voltou, né, como uma piada e tal. Enfim, o Zane tá com várias memórias fragmentadas por causa de todos esses eventos que ele passou. E a Pixel acha que recuperando essas memórias possa ajudar a trazer os poderes de volta. Só que o Zane, ele tá com medo. Ele tá com medo do que ele pode encontrar na memória dele com esses sensores da Pixel. Perdão. Mas, basicamente, ela diz que o Zane vai ficar bem, porque ela só vai projetar a consciência dele nas memórias. Ele vai ser um mero espectador. Ele não vai poder interagir com o ambiente, ele só vai observar. E ela acredita que se isso funcionar com o Zane, ela pode modificar a máquina para organismos vivos e ajudar os outros ninjas a recuperar os poderes. Embora o Zane acredite que eles já estejam procurando outras formas, né, sozinhos, de recuperar os próprios poderes. A Pixel informa que essa primeira sessão deles vai ter cerca de 4 minutos e meio, e caso o Zane queira sair antes, é só avisar que ela puxa ele para fora. Então,
A primeira memória que o Zane tem é do tempo que ele estava lá na ilha do Mestre Chen, na quarta temporada, durante o episódio 8. Quando ele tá com medo lá, com aquela crise de identidade, sem saber quem ele é. Mas enfim, ele aceita que ele é o Ninja Titânio. E aí nós vemos aquela cena de novo, dele com medo, da Pixel questionando quem ele era, e dele finalmente domando seu dragão elemental, aceitando o novo papel dele como ninja. E aí depois a memória se desfaz e vira outra, também daquele mesmo episódio, a cena em que ele aparece para ajudar os outros ninjas a desbloquearem seus dragões elementais. E ele percebe que é o medo que estava o segurando naquele momento. E talvez seja isso que esteja acontecendo, porque afinal de contas ele é meio que uma réplica de si mesmo. O Zane já foi várias coisas. Ele já foi o filho do Dr. Julian, já foi o Ninja Branco, o Ninja Titânio, o Ninja do Gelo, já foi o Imperador do Gelo. E ele se questiona quem ele é de fato. Então a primeira experiência da Pixel acaba. Ele é trazido de volta à caverna. E ele comenta o que ele descobriu, né? Que ele precisou enfrentar os medos, mas acha que isso não vai ser necessário agora. Na verdade, ele gostaria de tentar se reconectar com o gelo. Então ele pega uma bicicleta elétrica e vai pedalando até aquele lago congelado, onde o Mestre Wu o encontrou lá nos episódios piloto. Ele começa a meditar, só que aí algumas memórias vêm surgindo e a Pixel avisa por comunicador que o programa dela foi acessado de forma remota. E o Zane é transportado para dentro das memórias de novo. Dessa vez ele está na floresta Birchwood, dentro do laboratório lá do Dr. Julian, bem no dia em que o Dr. Julian morre. Ele está lá se despedindo do Zane, pronto para desligar o interruptor de memória. Mas o nosso Zane, ele pensa, não faz isso. Só que ele é só um espectador, ele não pode fazer nada a respeito. E aí, o Dr. Julian morre, desligando o interruptor de memórias do Zane das memórias. E o nosso Zane, ele se pergunta o que aconteceria se o interruptor nunca tivesse sido desligado antes. Porém, a memória não acaba aí. Ele vê o seu eu do passado saindo do laboratório e aparentemente feliz. Ele monta um boneco de neve. Aí em outra memória vemos o Zane do passado patinando num lago congelado. Em outra, ele dormindo de forma pacífica dentro de um iglu que ele construiu. Então, apesar de tudo, ele estava feliz, mesmo sem saber quem ele era. Em outra memória, nós vemos um pai e uma filha na floresta Birchwood e eles estão nervosos, correndo, porque tem um Treehorn perseguindo-os. O Zane até tenta ajudar, só como ele é um espectador, ele não pode fazer nada. Mas o Zane das memórias aparece esquiando no snowboard, distrai a criatura, leva ela até um penhasco e dá um mortal quando ela vai pular. E aí o Treehorn desaparece, caindo, e o Zane das memórias, ele é agradecido pelos pai e pela filha lá que estavam em Birchwood. E aí o nosso Zane percebe que, mesmo sem memórias, ele ainda tinha o mesmo propósito, de proteger aqueles que não podiam se proteger. Porém, outra memória começa a surgir. Ele é transportado para o reino do jamais e vê o trono do Imperador de Gelo. Então ele grita para Pixel tirar ele dali, né? E ele consegue. A sessão de memórias é desligada de forma remota. Ele emerge do lago, volta para a caverna da Samurai X e confessa para Pixel que ele está morrendo de medo de se tornar, não de se tornar, mas de ser que nem o Imperador do Gelo, porque ele fez coisas terríveis, coisas asquerosas. E a Pixel, ela diz, olha, tudo bem. Ele, não, como é que eu posso me perdoar depois de tudo que eu fiz como Imperador do Gelo? Ela, não é culpa sua, Zane. E eu sei que você precisa enfrentar os seus medos. Você consegue. Vamos lá, confia em mim. O Zane fica meio receoso, mas acredita na Pixel. Ela conecta ele de novo nesse software e manda ele para as memórias no reino do Jamais. Nós vemos o Imperador de Gelo, naquele episódio em que ele alerta o Imperador, o General Vex, ele alerta o Imperador sobre
os intrusos no reino, né, que provavelmente estão ali para resgatar o prisioneiro, desafiar a vontade dele. E aí, depois que o Vex sai, o nosso Zane fica questionando como o Imperador do Gelo pode ser tão cruel assim e escutar o que é que o Vex está dizendo. Porém, o inesperado acontece nessa hora. Pois é. Pois o que acontece, na verdade, é que o Imperador do Gelo, ele escuta o nosso Zane. E ele fica perguntando, ele consegue ver o nosso Zane. E aí, a Pixel informa. Você não está mais nos núcleos de memória. Aconteceu algum defeito no programa. Você agora está no seu subconsciente e pode interagir com ele. Quer que eu te puxe daí? Mas o Zane diz, não, eu preciso acabar com isso de uma vez por todas. E ele começa a enfrentar o Imperador do Gelo e questionar o porquê ele está fazendo isso. Porque ele está obedecendo, dando ouvidos ao Vex. E o Imperador fala que é porque ele foi reprogramado. Então, o Zane é trazido de volta à memória de quando ele estava fazendo o reboot e o Vex sabotou tudo e manipulou ele. E aí nós vemos uma outra memória de quando o Vex estava tentando convencer o Imperador do Gelo a destruir uma vila que não estava conseguindo trazer resultados bacanas na pesca. Porém, o Imperador do Gelo estava se questionando se isso realmente era necessário e o Vex ficou dizendo, não, é sim, majestade, é sim. E o cajado do Imperador do Gelo, lá com o pergaminho do Espingiço Proibido, estava influenciando ele. Eis que o nosso Zane percebe que o Imperador do Gelo estava resistindo, estava tentando lutar contra o Vex o tempo inteiro. Porém, a influência, a corrupção do pergaminho do Espingiço Proibido era mais forte. Então, a memória acaba e ele volta para o subconsciente dele. E ele percebe que não era culpa dele. Ele estava sendo influenciado pelo poder do pergaminho. E aí, ele se vê cara a cara com o Imperador do Gelo, que vai atacá-lo, e diz, ei, eu te perdoo. Não é culpa sua. E nessa hora, o Imperador do Gelo, ele volta a ser o Zane. E dentro de si, o nosso Zane, né? Ele começa a sentir a sensação familiar e os poderes de gelo dele voltam. Eis que ele diz que o Imperador do Gelo não vai mais machucar ninguém. Ele consegue pegar o cajado do Espingiço Proibido e destruir. E a outro Zane voltou ao normal mesmo. Agora temos dois Zanes. O do subconsciente e o normal. E o nosso é puxado de volta pela Pixel. E ele fala que ele percebeu que precisava se perdoar e aceitar o passado, senão nunca ia conseguir seguir em frente. Ele admite que o experimento da Pixel deu certo. E ela acredita no Zane, ela fica feliz que deu certo, mas ela acha que esse programa é instável demais para os outros ninjas testarem. Mas Zane diz, não, tá tudo bem, eles vão achar outra forma. Afinal, todos nós temos lições diferentes, mas uma em comum, ninjas nunca desistem. E assim se encerra mais uma história. Essa eu gostei, um pouco mais que a do Kai. Foi legal ver isso do Zane, porque ele, querendo ou não, é um personagem que depois da terceira temporada foi escanteado. E eles estavam flanderizando bastante mais esse lado dele como Nindroid do que como humano. O Zane estava mais sendo um robô da equipe do que parte da equipe em si. Mas vamos lá para a terceira história do livro, que é sobre o Cole. Ela começa com o Lu, que é o pai do Cole, visitando uma fazenda de arroz. Ele vê uma agricultora chamada Sally Bob. E ela fala sobre Henry, um iaque teimoso, que o Cole está tentando empurrar lá. Ela fala, conversa com ele, o Lu fala que o Cole é filho dele. E, basicamente, ele também comenta que faz parte de um grupo musical chamado Os Ferreiros Reais. Ela diz que no campo a vida é muito pacata e corrida, então eles nunca ouviram falar desse grupo. Mas, enfim, o Lu diz, não tem problema não. E ele nota que o Cole tá com alguns hematomas. Se bem que desde que ele enfrentou o Rei de Cristal, ele não lutou mais. Pelo menos não que o Lu saiba. E aí ele vai falar com o filho e diz, ah pai, que bom que você tá aqui. Afinal, como é que você me achou? E é revelado que o Cole, ele foi embora, mas ele deixou uma carta para o Mestre Wu. Caso o Mestre Wu precisasse do Cole, ele saberia exatamente onde encontrar. E o Lu, ele resolveu dar uma pausa na turnê dos Ferreiros Reais para vir visitar o Cole, já que eles não se falam tem um tempo.
E o Cole explica que o motivo para ele ter ido para o campo, para essa fazenda de arroz, é porque todo mundo seguiu em frente, ele se sentiu perdido e ele precisava de algo para se manter ancorado na realidade. Na verdade, ele cansou de lutar. E foi por isso que ele resolveu ir para a zona rural, ir para o campo. Então nós vemos que ele foi acolhido por essa Sally Bob, os fazendeiros da região. Tem até um irmão dela que é o Bob Bob. Enfim, é uma vida bem pacata. Mas esses hematomas do Cole são frutos dos capangas de um cara chamado Takanagi. O Takanagi é um fazendeiro que comprou um monte de terras ao redor da fazenda da Sally Bob. E ele quer comprar esse terreno também, só que a Sally Bob não vai vender de jeito nenhum. E aí o Takanagi manda alguns capangas para tentar assustar o povo dali, forçar com que eles vendam a terra. E o Cole justamente tá defendendo, protegendo esse povo para honrar a promessa que ele fez para a mãe quando ele era mais novo. Aquela promessa de sempre proteger os indefesos e tal. E aí o Lu questiona se o Cole não está ancorado, mas sim acomodado. E o Cole revela que na verdade ele sente que tem alguma coisa faltando na vida dele. Mas ele trabalhar na fazenda faz com que ele não pense muito nisso. Então, de certa forma, isso está ajudando o Cole, mas não a longo prazo. Por quê? Ele não está resolvendo, confrontando o problema. Ele só está deixando de lado, tentando ignorar, fingir que não existe. Mas ele sempre vai ter esse vazio, a menos que ele enfrente isso. E aí o Lu, ele é informado que é bem-vindo para ficar ali o tempo que ele quiser, porque o Cole faz parte da família e tal. Eles vão dormir, mas acordam no meio da madrugada, porque tem um galo cantando. Só que não é um galo, na verdade é o Henry, o Yaki, que ele gosta de fazer isso. Mas ele não parece estar querendo imitar um galo, mas sim mandar um alerta, porque ele também imita um galo quando tem problemas à vista. E basicamente, os capangas do Takanagi estão se aproximando daquelas terras com tratores modificados. E o Cole vai tentar enfrentá-los usando a única coisa que lhe sobrou, Spinjitzu. Só que isso não é o bastante, então o Lu ele faz alguns passos de dança para tentar distrair os caras, né? Não é muito eficaz. E aí os capangas do Takanagi dizem, ó, garoto, na próxima vez nós não seremos tão bons, então desista. Vai embora daqui. E eles vão embora. E o Cole ele praticamente chora, falando com o Lu que ele basicamente se abre. Ele diz que não sabe como vai conseguir continuar lutando. E não sabe como vai conseguir manter a promessa que ele fez. Basicamente, ele não tem nenhum plano e ele odeia se sentir impotente. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer ajudar. E ele acredita que a mãe dele nunca se sentiu impotente assim. Porém, o Lu reúne o Cole, junto com a Sally Bob e os outros, para contar uma história. Pouco depois que ele se casou com a Lily, ele se perguntava, né, por que ela precisava dele, já que ela saía em missões, ela tinha poderes elementais, protegia Ninjago. Inclusive, eles se aventuraram em uma nova jornada, que era de serem pais. Eles tiveram Cole e tal. A Lily continuou saindo em missões. E o Lu continuou questionando, ué, por que ela precisa de mim? Eu não entendo. Qual é o meu papel aqui? Mas ele sabia que o Cole precisava dele. Então o que é que o Lu fez? Ele deixou os Ferreiros Reais por um tempo e ficou cuidando do Cole, enquanto a Lily saía em missões. Até que uma noite ela voltou para casa depois de salvar a Ninjago. Só que ela estava triste, ela estava chorando, porque o Cole cresceu muito. E ela perdeu isso. Ela não estava presente, ela não pôde fazer parte do crescimento do próprio filho. Basicamente, ela passava o tempo com o Cole, mas não tanto quanto ela gostaria. E ela estava se sentindo desequilibrada. E isso começou a afetar as missões dela. Porque quando ela saía em missão, ela pensava no Lu e no Cole. E quando ela estava com eles, ela vivia pensando nas missões. Ela não se sentia ancorada. Ela sentia que não podia fazer nada. Ela estava se sentindo impotente. Foi então que o Cole e o Lu pegaram nas mãos dela e começaram a dançar os três na sala de estar. E
meio que todas as dúvidas, as tristezas dela sumiram naquele momento. Aquele pequeno momento uniu eles. Porque ela sabia que precisava dos dois. E o Cole, o Cole não, o Lu, ele percebeu. Ah, é por isso que ela precisa de mim. Eu e você, filho, somos quem mantinha sua mãe ancorada. Pois a família era a base de tudo. E ela carregou isso consigo até os últimos dias de vida. Sua mãe se sentia impotente. Todo mundo se sente impotente em algum momento. Mas é nessas horas que temos que buscar a força na nossa família se precisarmos. E aí o Cole ele fica feliz, né? E ele acaba explicando que vai tentar defender a galera e tal, porque eles não sabem se defender. E aí a Sally fala, oh, quem disse? Como assim? A gente pode lutar sim. Aí ele, pera, o quê? Ela, ué, você nunca pediu nossa ajuda, você só chegou e disse, não, deixem comigo, não se preocupem. E a gente respeitou a sua ideia. Mas olha, nós vamos lutar pelo que é nosso. Basta nos ensinar, nos treine, nós vamos defender o que é nosso. E você é parte da nossa família, Cole. E aí ele fica feliz com isso e decide que vai treinar dia e noite com a galera. E eles conseguem. Não vai ser o bastante para derrotar o Takanagi, mas o Cole acha que isso vai ser o bastante para ele ficar com medo e desistir. E graças a esse treinamento ele se sente mais como ele mesmo, o antigo Cole. E aí ao longe, né, chegam um monte de tanques do Takanagi e eles são tombados um a um pelas estratégias montadas, porque eles cavaram trincheiras, pegaram catapultas. E aí os capangas eles saem dos tanques, né, que não vão conseguir virar, e começam a ir para atacar, mas são atingidos por projéteis de vegetais que os derrubam. E quando eles tentam levantar, eles caem de novo. Eles começam a recuar, porém chega o Takanagi em um debulhador de guerra, e as catapultas não vão ser o bastante para segurá-lo, para detê-los, né? Eles até tentam atacar, mas não adianta. E o Cole diz, não, eu vou tentar ganhar o máximo de tempo que eu conseguir. Fujam. Só que a Sally Bob diz, não, essas são as nossas terras, nós vamos defendê-las como a família que nós somos, juntos. E aí o próprio Henry, o Yaki teimoso, ele fica na frente do debulhador e não vai se mexer. O Lu percebe que se ninguém agir, o Henry vai virar bife. Ele pega algumas batatas, fica distraindo o Takanagi ali. Mas o Takanagi diz, oh não, peraí. Ele pega um lança-chamas, aponta na direção do Lu e o Cole vai e salva o pai. O Henry ele saiu do caminho, né? O debulhador tá vindo e a Sally Bob e a família dela são a última linha de defesa. Então, nesse momento, o Cole ele observa que eles não vão sair dali, vão arriscar tudo para proteger o que é deles, a família deles. E nesse momento, o Cole ele percebe, ele reencontra a força emocional que ele perdeu após a batalha do Rei de Cristal. Então, seus poderes voltam. E o Cole, ele usa o soco terrestre para tombar o debulhador de guerra. O Takanagi fica muito apavorado, ele foge dali. Todo mundo comemora. Passam alguns dias e o Cole, ele fala pro pai que ele tá se sentindo ancorado de novo. E o Lu, ele admite, filho, com ou sem poderes, você sempre deixou a mim e a sua mãe muito orgulhosos. E aí, ok, né? O Cole decide, já se passaram alguns dias. O Takanagi, ele se mandou. Ele tava alegando que ali dava trabalho demais, ele vazou. E graças a isso, a família e os amigos da Sally Bob conseguiram comprar as terras em volta. Então agora eles podem plantar mais coisas se quiserem, construir suas próprias fazendas. O Lu decide voltar para torneio com os ferreiros reais, mas ele diz que vai passar ali, vai voltar para visitar e quem sabe eles façam um show para a galera. O Cole, ele decide que vai voltar para o monastério de Spinjitzu porque os outros ninjas já podem ter recuperado os poderes. Então estaria na hora de voltarem a ser uma equipe, mas ele nunca vai esquecer o tempo que ele passou ali. E é claro, se precisarem da ajuda dele, o Cole vai estar ali para tudo que precisarem. A Sally Bob diz, não, a gente sabe se defender, mas na época de colheita, vamos precisar de uma ajudinha. O Cole, sempre que quiser,
eu virei aqui. E aí o Cole agradece ao Lu, dizendo que ele é o herói tanto do Cole quanto da Lily, e eles não teriam chegado até ali se não fosse por ele. Então, o último obstáculo que eles têm antes de ir embora é se despedir do Henry, que não quer sair do caminho, mas é uma despedida bem legal, engraçada, e eles saem dali. Eu gostei, foi uma história bem legal. Eu acho que a minha preferida desse livro é a do Cole. Depois vem a do Zane. Depois vai vir agora a do Jay. E por último a do Kai. Mas vamos lá. Sem mais delongas, está na hora da última história do livro, a parte 4, que é o Jay. Basicamente, o que aconteceu com ele? Ele e a Nia foram tirar férias em um resort novo que abriu em uma ilha. A gente não sabe em que ilha. Mas o Jay tá super desanimado, pois ele sente um vazio desde que perdeu os poderes. Esse é o mesmo vazio que ele sente quando pensa na mãe biológica dele. Ele ama o Ed e a Edna, os pais dele. Mas isso sempre vai estar com ele. Ele fica se questionando onde que a mãe biológica dele possa estar. E a Nia, ela admite que é difícil com todas essas mudanças na vida, mas ele vai se acostumar. E ela quer que ele volte a ser a pessoa que ele era. Porque ele não fez nenhuma piada ruim desde que eles saíram do monastério. Ele fica meio assim, mas a Nia diz, não, vai dar uma volta, não pense em nada. Quando você voltar, a gente ataca o buffet, tá bom? O Jay fica meio assim, e a Nia diz, ó, só fique nos limites do resort e você vai ficar bem. Não fuja pra um farol e vire um eremita e faça pinturas ruins de novo. Aí ele, ei, peraí. Aí não, vai. E é bom ver que a Nia recuperou a confiança dela depois da temporada 15, porque a caracterização dela ali estava meio zoada. Os roteiristas não sabiam para onde ir com o arco dela. É bom que a Nia voltou, né? E é claro, alguns minutos depois de andar em volta da piscina, o Jay se perdeu. Pois é, né? E aí ele começa a ter um monte de pensamentos ruins, tipo, e se tiverem sapos venenosos querendo me atacar e tal, eu vou morrer. Não. Enfim, eu não sei pra onde fica o hotel, mas eu tô numa ilha. Eu vou continuar andando. Uma hora eu chego na costa. E aí é só eu dar a volta que eu encontro o resort. 5 minutos se passam, o Jay passa por um azar dos brabos. Ele é picado por um monte de mosquito. Ele fica preso, ele é perseguido por alguns javalis. Ele cai numa moita de espinheiros e fica preso sem se mexer. Ele começa a surtar, achando que vai morrer ali. Até que ele escuta alguns passos. Ele pede ajuda. E a pessoa mais inesperada possível aparece para resgatar o Jay. Quem é essa pessoa? O Nagami. Pois é, o Nagami veio salvar o Jay. E basicamente ele explica, né? Ele tira o Jay lá da moita de espinhos. E ele explica como a vida mudou desde que ele passou a falar mais com Milton Dyer e tal. Que eles agora são pai e filho. E que agora ele tá querendo desenvolver um novo jogo sobre uma cidade perdida na selva. E ele veio até ali para pesquisar sobre isso. O Jay, ele decide acompanhar o Nagami, porque pelo menos assim ele se distrai um pouco. E aí o Nagami, ele usa um tablet que ele desenvolveu para ligar para o Milton Dyer. Ele aproveita o momento pai e filho. Isso só faz com que o Jay se sinta mais vazio por dentro. Passa uma hora, se não me engano. E temos, né, o Nagami super otimista, querendo investigar a cidade perdida. E o Jay, em contraparte, é um ranzinza, reclamando de tudo. Mas ele admite que a jornada vai ficar mais divertida assim que eles acharem o objetivo. O Nagami fica contagiado por isso, faz um toca aqui, um bate aqui com o Jay. E isso faz que o Jay se anime um pouco. Diz, você é uma criança, o que é que você sabe e tal. Basicamente, o Nagami está procurando uma pedra do raio que o Jay encontra que estava lá no chão. Só que o mapa que o Nagami tá não tem mais nenhuma pista. Eles agora estão na estaca zero, eles não sabem o que fazer, para onde seguir. Se é para seguir reto, se é para olhar para cima. E aí o Jay diz, não, você não quer levar isso como souvenir não? Só que quando ele tira a pedra do canto, o chão começa a tremer e uma abertura aparece com uma escadaria. Basicamente o Jay conseguiu pela segunda vez ajudar o Nagami nessa missão dele, né? E ele até reflete
que ele estava olhando para o céu quando ele devia estar prestando atenção no que está à frente dele. Então os dois descem a escadaria e começam a explorar essa cidade antiga. O Nagami pergunta por que eles estão usando a bateria da lanterna dele e não os poderes do Jay. E o Jay explica que ele perdeu os poderes e desde então está se sentindo incompleto. É aí que o Nagami se conecta com o Jay, porque ele fala que sabe como é a sensação de se sentir perdido, um vazio, sem poderes, sem poder fazer nada. Mas o Milton Dyer o ajudou com isso. E agora eles se comunicam melhor um com o outro. E que o Jay devia tentar fazer isso. Ele, mas não dá pra me comunicar com meus poderes. Ele, vai, pode dar certo. Tente falar consigo mesmo, com o seu interior. Ele diz, você é uma criança, o que é que você sabe? Ele, as chances são baixas, mas pode acontecer, Jay. Nada está perdido para sempre. Como essa cidade. Nunca se deve ceder à escuridão do desespero quando ainda há um lampejo de possibilidade. O Jay, ele guarda isso dentro de si e continua andando. Os dois exploram mais dessa cidade perdida e veem que a galera de lá, a tribo que morava ali, era bem autossuficiente e tinham uma linguagem primordial de Ninjago. Eles colocam a Pedra do Raio num canto na parede e encontram uma biblioteca secreta cheia de pergaminhos. O Nagami está gostando desse laço que está desenvolvendo com o Jay e diz que eles são amigos, praticamente irmãos. Eles observam alguns pergaminhos e veem as diferenças culturais, porque normalmente são os pais que criam o filho, mas naquela tribo não. O filho era criado por todo mundo. E aí o Jay começa a associar isso com o próprio passado, porque ele recebia amor, carinho, compaixão, tudo isso da família dele e dos ninjas. E talvez ele percebe que talvez tenha sido por isso que ele foi dado para ser adotado pelo Ed e pela Edna. Porque os pais sabiam que, com ou sem poderes, ele nunca estaria só se ele precisasse de ajuda. Aquelas pessoas eram boas, eles dariam tudo que o Jay fosse precisar e cuidariam dele. Iriam ser a família dele. E nessa hora, algo se acende dentro do Jay e ele sente que os poderes voltaram. Mas eles acabaram ativando o sistema de defesa da tribo, que pensa que eles são invasores. Então a caverna começa a desabar num terremoto, tem um monte de armadilhas. O Jay diz que eles precisam subir antes de serem soterrados. Só que parece que o Nagami, ele acaba desmaiando. O Jay começa a carregar ele, subindo as escadas, tá vindo uma laje com tudo. O Jay, ele lança um raio que parte a laje no meio. E eles conseguem escapar por um triz. E aí do lado de fora da cidade perdida, o Nagami recobra a consciência, pergunta o que aconteceu. E o Jay diz que seguiu o conselho dele, de nunca ceder à escuridão, desespero quando ainda havia um lampejo de possibilidade. E aí o Nagami fica muito feliz, diz que eles conseguiram formar um vínculo e que agora eles são família. Logo depois quem aparece é a Anya perguntando o que é que eles estavam fazendo ali. O Jay diz que é uma longa história, mas que começou com eles se perdendo. E a Anya, não, eu sabia exatamente onde você estava, porque eu sabia que você ia se perder, então eu coloquei um rastreador na sua roupa antes de você sair. O Jay fica, como assim? Mas mesmo assim o Nagami diz, eu e o Jay agora somos irmãos, você também pode ser minha irmã, nós vamos ser uma família. Eu estou muito feliz que a minha família continua se expandindo a cada dia que se passa. E os três saem bem felizes dali e assim se encerra a história. Agora vamos falar, vamos ver algumas falas do Mestre Wu antes de encerrar esse resumo. Porque eu gostei bastante do livro, foi um bom epílogo para a série. Mas vamos lá. Obrigado por me permitirem compartilhar essas histórias com vocês. Como puderam ver, não houve magia envolvida quando os ninjas recuperaram seus poderes, mas cada um aprendeu uma lição valiosa. O Kai precisou aceitar que nem sempre poderia ser o herói em todas as situações, e ele aprendeu sobre a importância de aceitar ajuda quando ela é oferecida. Inclusive o Mestre Wu comenta que ele era mais velho do que o Kai quando aprendeu isso, então é bom ver que o aluno está, de certa forma, superando o mestre, né? O Zane, por sua vez, ele pediu ajuda a alguém que já o ajudou no passado e talvez em quem ele mais confia na vida.
Porém, a jornada dele foi através das profundezas das próprias memórias fragmentadas. Isso ensinou que todos precisamos ser capazes de nos perdoar por qualquer ato errado, ou então não vamos conseguir seguir em frente com a vida. Uma sensação de paz interior e integridade ajudou o Jay e o Cole a recuperarem seus poderes elementais e potenciais verdadeiros. O Kai e o Zane também recuperaram potenciais verdadeiros com isso. Basicamente, dar e receber força da sua família e das pessoas com quem você se importa equilibra e te fundamenta. Ao perceber isso, o caminho ficou claro para o Cole. Já para o Jay, o segredo estava enterrado dentro de si mesmo. Mas para isso, ele contou com a ajuda de um guia inesperado, o Nagami. Ele o ajudou a ver que a família que faltava para o Jay, na verdade, eram todas as pessoas que o amavam, cuidavam dele e estavam ao seu lado quando ele precisava. Ao refletir sobre essas histórias, surgem duas lições. Nós sempre podemos contar com nossos amigos e ninguém é realmente impotente. As histórias dos outros podem ser instrutivas em nossa própria vida. Às vezes podemos aprender algo novo, e em outras vezes podemos lembrar de algo perdido que pode ter sido esquecido. No que diz respeito aos ninjas, sempre há mais histórias a se contar. E é assim que se encerra o livro. Sobre essa última frase, é bem curioso, porque nós temos uma continuação. Isso mesmo, mas isso vai vir agora na parte de curiosidades. Esse livro foi escrito pela Tracy West e pelo Adam Beechen. A Tracy escreveu as histórias do Kai e do Zane, enquanto o Adam ficou responsável pelas histórias do Cole e do Jay. Ambos já trabalharam anteriormente com Ninjago. A Tracy foi a autora da série de livros Irmãos Spinjitzu, que foi lançada nos anos de 2021 e 2022, inclusive os seus próximos vídeos que eu vou trazer aqui para o canal. E o Adam, ele foi o roteirista do episódio 5 da temporada 7, Uma Linha na Areia. Originalmente, o plano era que seriam 2 livros. As histórias seriam maiores, porque aí a Tracy poderia expandir mais sobre o Kai e sobre o Zane no livro dela, e o Adam poderia expandir mais sobre o Cole e o Jay no livro dele. Só que acabou sendo decidido que ia ser só um livro, então eles condensaram as 4 histórias. Esse livro foi ilustrado pela editora polonesa Amit Studio, que já ilustrou diversos materiais de Ninjago, como Irmãos Spinjitzu. E esse livro foi lançado em 7 de março de 2023. Por que eu disse a data? Porque esse livro ele serve como um epílogo para Crystallize, que terminou em outubro de 2022, mas também serve como um prólogo para Ninjago Dragons Rising, ou então Ninjago A Ascensão dos Dragões, uma série que é a continuação da original, e foi lançada no dia 1º de junho de 2023. E a cobertura dessa série será iniciada em agosto no canal. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus no coração, Jesus chama. Um forte abraço, até a próxima e lembrem-se, ninjas nunca desistem. Muito obrigado por me acompanharem nessa jornada de 15 temporadas e alguns livros de Ninjago. Tchau! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give